Porque tarda o avivamento. Eu vou ler aqui, Dr. R. Moffat Goldring. Não sei se era para me ter feito o slide, mas não deu tempo, né? O Evangelho não é uma história velha, ele escreveu. O Evangelho não é uma história velha, contada e recontada. É o fogo do Espírito que arde em nós, alimentado pelas chamas do amor eterno. Ai de nós, se esse fogo se apagar, pelo fato de não avivarmos o dom que há em nós. Irmãos, coloca aí, Davi, 2 Timóteo, coloca na área aí, na revista atualizada, 2 Timóteo 1,6. É fundamento para essa. O Evangelho não é uma história velha para ser contada e recontada, é o fogo que queima dentro de nós, irmãos. Quando o Evangelho queima dentro de nós, quando o dom está avivado, aviva o dom. Olha lá o que Timóteo recebe a instrução de Paulo. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, reaviva, meu irmão. Começa a queimar de novo. Começa a ferver de novo. Seja fervoroso. Começa a fazer o teu espírito ferver de novo. Como? Orando com intensidade, buscando com intensidade, se consagrando novamente. Acende a chama do temor, acende a chama da consagração, de sair fora de tudo, de se separar para Deus, amém? E quanto mais a gente se envolve, queridos, mais a gente vai ficando radicalizado ali, mais a gente vai. Olha o que disse o Samuel Shadik: o maior milagre ocorrido no dia de Pentecostes foi a transformação operada nos discípulos. O maior milagre ocorrido no Pentecostes foi a transformação operada nos discípulos, que aguardavam a promessa de Deus. Aquele batismo de fogo transformou suas vidas. Irmãos, nem foi assim muito que próprio Deus. A nossa visão aqui é vidas transformadas, amém? Diga, vidas transformadas. Inspirar líderes. Inspiração de líderes, expansão do reino de Deus. Nossa visão é vidas transformadas. Não é uma religião, não é um comportamento forçando aquilo. É um fogo que queima dentro de nós, irmãos. O maior milagre do Pentecostes foi a transformação de homens indoutos que começaram a falar em eloquência. E é interessante isso, que em Babel houve a confusão das línguas, mas no Pentecostes o fogo trouxe um direcionamento que transformou eles, e eles falaram em novas línguas, mas com uma missão. Cada um daqueles que vinham de outras nações ouviam eles falarem na sua própria língua materna. O poder de Deus transformou eles em homens de nações, amém? Jesus disse: vocês vão fazer discípulo de nações. Quando nasce a igreja lá em Pentecostes, o fogo trouxe, queridos, não uma confusão de linguagem, mas trouxe uma transformação para uma missão, amém? Diga, transformados para transformar. Então, o maior milagre, aí Atos 2, 3 e 4, coloca aí, Davi, na NAA, Atos 2, 3 e 4, e apareceram, porque a gente fala línguas de fogo, né? O maior milagre, línguas de fogo. Eles foram transformados, queridos, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero declarar que vai vir línguas de fogo na nossa vida, amém? Vai vir línguas de fogo nas nossas reuniões, vai voltar a queimar, vai voltar a aparecer pessoas papocando no Espírito. É um rebuliço do Espírito Santo, que nós vamos ver esse Pentecoste novo para uma nova conquista de milhares de pessoas. 3.000 almas, maior do que aconteceu, que precedeu. 2, 3 e 4, versículo 2, 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora o ponto-chave aí, irmãos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, amém? Ficaram 10 dias lá, da Páscoa ao Pentecostes, 10 dias, no cenáculo, todos estavam e perseveravam em oração, de repente nada, 10 dias orando, meu amigo, né?
veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E pousou sobre eles línguas como de fogo. E eu quero declarar: nós vamos estar reunidos aqui sexta-feira. Você vai estar reunido no GC. Nós vamos estar reunidos nos cultos. Vai vir um vento impetuoso. Está vindo, está soprando um novo avivamento. E línguas de fogo. Irmãos, hoje é coisa rara o cara ver. Eu lembro quando eu me converti, era todo mundo sendo batizado no Espírito Santo falando em línguas. Agora é raro o cara ver alguém falando em línguas. E aí, uma outra frase: o verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, mas uma língua de fogo. Samuel Chadwick. É uma frase meio polêmica, né? O verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, mas uma língua de fogo que acendeu a igreja lá no cenáculo. Na cruz foi vencido o pecado, mas no Pentecostes se levantou uma noiva apaixonada para conquistar. E aí Lucas 3,16, coloca aí, Davi. Lucas 3,16. Na época, irmãos, havia muita religiosidade em Israel. Mas quando Jesus vem, Lucas 3,16, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, queridos? Fogo do Espírito. A necessidade de uma pregação fervorosa, de uma pregação de fogo. Olha só, irmão, o evangelho é um fato. Outro avivalista, deixa eu ver o nome dele, Archibald Brown, ele diz o seguinte: o evangelho é um fato, não é uma doutrina, é um fato. Portanto, devemos expô-lo com simplicidade. O evangelho é alegre, falemos dele com alegria. Ele nos foi confiado. Expô-lo com fidelidade é nosso dever. É a manifestação de um momento infinito, irmãos. Quando o evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, um segundo transforma toda a nossa história. Um toque da glória de Deus pela palavra do evangelho verdadeiro muda a nossa vida, que a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. É a fala de um infinito amor. Devemos compartilhá-lo com sentimento. Queridos, eu não perco. Toda vez. Tu quer viver o primeiro amor? Lembra-te das primeiras obras. O que Deus fez na tua vida? Eu dou meu testemunho, irmão, direto. Eu começo com vergonha, diz: meu irmão, eu não gosto de falar, mas é a pessoa de Jesus que me mudou em uma nova pessoa. E eu era assim, mas Deus fez isso e isso. Que hoje as pessoas me veem, né, um outro ser que totalmente diferente daquele. E aí a glória de Deus, eu tenho que compartilhar ele com sentimento. É de difícil compreensão para muitos. Usemos ilustrações para torná-lo claro. Ilustrações simples. Ninguém entende muito o evangelho, então a gente tem que traduzir, simplificar. E o evangelho é simplificado, meus irmãos, na realidade da nossa vida. Amém? E ele termina falando do seguinte: o evangelho é a revelação de uma pessoa. Irmãos, você tem que falar de Jesus. Um dia Jesus entrou na tua vida. Você tem que revelar a pessoa de Jesus. Por isso que eu estou falando aqui. Lá no GC, domingo eu comecei a falar. Eu digo: cara, eu estou pregando. Não. Aí passei a bola, né? O pastor Eric também é pastor. Desenvolveu lá mais outra mensagem. Aí chegou na estreia uma frase, né? Sei que todo mundo falou, mas a gente tem que falar dessa pessoa, querido. O que é falar do evangelho? É falar daquele que transforma. Jesus transforma. Jesus está vivo. Como que eu vou viver esse avivamento? O evangelho é a revelação de uma pessoa. Pregaremos a Cristo. Eu não tenho que falar de mim, eu tenho que falar do que Cristo fez na minha vida. E podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado,
mas eu estou apaixonado, amém? Quantos são apaixonados por Jesus? Ele é a razão da minha vida. Tem gente, porque eu fui, aí joga os escândalos da igreja, meu irmão, para mim, os meus olhos estão em ti, né? Teve um louvor que a gente cantou, chorou aqui um domingo desse, né? Quem olhar para ele, meu irmão, eu estou olhando para ele. Quantos continuam olhando para Jesus, irmãos? Estou olhando para Jesus. E aí, Timóteo, mais uma vez, 2 Timóteo 4:2, respalda a fala desse irmão aí, avivalista de algum tempo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, irmão. Não tem como eu viver uma vida de pleno avivamento. Por que tarda o avivamento? Porque eu não prego a palavra. E por que eu não prego a palavra? Porque eu acho que é uma doutrina. Não, a palavra o evangelho é uma pessoa de Jesus, é a boa notícia, que ele veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Ele veio para os doentes, ele veio trazer cura para o pecador mais sujo, mais desprezado da terra. Ele resgata do monturo de lama, do tremendal de lama, amém? Paulo está dizendo, meu irmão, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, tem a oportunidade de tu falar, fala, não tem, mano, gera uma oportunidade de falar, não deixe essa palavra morrer dentro de ti, faz ela queimar de novo, amém, queridos? Fala para o cara lá que está lá do teu lado, para a pessoa que está lá perto de ti. Isso aqui, irmãos, poucos vão trabalhar em púlpito. Não é o púlpito que vai salvar uma geração, não. É cada cristão pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo, em outras versões, né? Corrige. Ninguém quer falar, meu irmão, tu está errado, isso aí tu tá indo para o inferno, isso é pecado, cara. Ninguém está falando mais. A gente vai ver isso aí muito forte. Corrige, repreende. Cara, isso aqui, Jesus, mas a igreja, não sei quem, pastor lá, fez não sei o quê. Jesus não é religião. Ele é uma pessoa, ele está aqui. E o que tu está fazendo aí não vai te justificar tu botar pecado na vida de ninguém. Tu tem que resolver o teu pecado. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda doutrina. Sabe o que isso quer dizer? Exorta com paciência e consciência, com conhecimento. Lê a Bíblia. Para me pregar, irmão, eu tenho que estar cheio de Deus. E para me estar cheio de Deus, eu tenho que ter contato com a palavra de Deus. Amém, queridos? Se eu não leio, acabou, mano, o evangelho vai minguando e eu não tenho Bíblia dentro de mim. Eu tenho que ter Bíblia dentro de mim. Eu sou a escritura que as pessoas vão ler. Você é a carta viva de Cristo, amém? Diga para o seu irmão, você é a carta viva de Cristo. Você precisa estar cheio de Cristo. Se encha da palavra. Eu não tenho tempo de ler, bota ela lá no meu nome, no rádio lá, ouve ela. Pastor, eu não tenho carro, mete ali no fone no celular e ouve a palavra. Um versículo que te toca, meu irmão, fica pensando nele, fica ruminando ele, fica meditando nele, pensa, repensa, olha cada palavra, meu irmão, eu fico doido pela palavra, amém? Com toda a longanimidade de doutrina. Aí se você não souber a palavra, querido, tu não vai ter doutrina, tu não vai ter ciência, tu não vai ter conhecimento. E o Dr. Joseph Pack, ele diz, a verdadeira pregação consiste em suar sangue. Queridos, a gente tem que hoje, diga assim, eu tenho que suar sangue. Sabe o que é isso? Eu tenho que me sacrificar, dizer, Senhor, se tu me salvou, se o teu sangue... Eu lembro quando eu mudei de vida, foi um processo. Falei até aqui num culto de ceia. Foi um processo de transformação. Eu não fui transformado, mudei minha vida. Mas eu lembro num dia, que eu conto isso, já contei aqui, vou repetir, porque é a minha história, não tenho como contar outra, eu tenho que contar a minha, né? Eu tinha caído, e nesse dia... tinha poucas bocas de fumo em Manaus, e a gente tinha andado Manaus inteiro, eu e meu primo, de carro, e atrás, meu amigo, prenderam droga, e não tinha droga em Manaus. Não sei se ainda acontece isso. E eu voltei para casa, lúcido, caretão, liguei o ar-condicionado, fechei a luz. Parece que tudo ficou escuro, mas naquela hora que ficou tudo escuro, irmãos, eu tive uma experiência com Deus profunda ali no meu quarto.
eu disse, Deus, eu gritei mesmo, eu estava ali, você não sabe o que é isso, mas aquela abstinência de você estar todo dia noiado, e chega naquele dia que tu não tem, tu fica num desespero. E aí eu disse, Deus, quem sou eu para ser tão duro, para ser tão mal? O Senhor não pode me mudar não, Deus? O Senhor não pode transformar a minha vida não, Deus? A tua palavra não diz que tu é o martelo que esmiuça a penha, a rocha mais dura. Então, quebra o meu coração, Senhor. Eu comecei a chorar. Naquela hora Deus quebrou meu coração, irmãos. Ali foi meu verdadeiro encontro com Deus. Daquele dia em diante, nunca mais eu usei droga. Foi vários milagres libertadores de mim. Mas eu tinha desejo, mas veio uma força maior que eu nunca mais cedi. Aí em seguida eu fui para o encontro com Deus, que eu digo que lá no encontro foi onde arrancou a vontade, o desejo, a cura completa. Amém, queridos? Mas por que eu estou falando isso? Porque uma vida transformada, irmãos, Jesus suou sangue, Jesus gemeu, e a igreja está nessa pisada de Cristo. Quando ele estava lá no Getsêmanis, nenhuma hora vocês conseguem vigiar comigo, nenhuma hora vocês conseguem sentir o que eu sinto. E a igreja tem que sentir essa dor de novo, amém, queridos? Quantos se lembram do primeiro amor, quando você chorava e gemia e sentia uma dor dentro de você por aquelas pessoas que você conhecia e que elas precisavam de salvação? É ou não é uma dor que a gente sente? É a dor do coração de Deus. E aí, Haken definiu o cristianismo como algo muito simples e muito sublime. Simples e sublime, algo muito alto. Viver no tempo, o cristianismo, viver no tempo e na eternidade. O cristianismo a gente vive aqui no tempo, a gente tem a nossa vida cotidiana, os afazeres normais da vida, mas a gente vive na eternidade, nossa cabeça está na eternidade, é ou não é? A gente perde todo aquele encantamento que as pessoas se matam pela vida aqui, que tudo domina a existência delas, a gente fica livre. Eu posso ter coisas grandes, eu posso estar numa vida simples, mas eu estou com a vida na eternidade. Então, viver no tempo e na eternidade, sob o olhar de Deus e com a ajuda dele. Aí o Leonardo Ravenhill fala o seguinte: se os crentes pudessem estar cônscios da eternidade, se vivêssemos cada momento sob o olhar de Deus, teríamos um avivamento que abalaria a terra. Queridos, se a gente ganhasse essa consciência de eternidade, de que daqui algumas poucas décadas, o que vai definir quem vai para o inferno e quem vai para o céu são poucas, uma parcela ínfima de uma vida terrena que vai determinar uma eternidade no inferno, em tormento eterno que a gente não consegue nem dimensionar, e no céu com a recompensa que também a gente não consegue dimensionar, inconcebível. Mas eu quero declarar que nós vamos ganhar essa consciência desse avivamento. O avivamento pode tardar, mas agora aqui, em nome de Jesus, chegou um tempo de avivamento na igreja do Evangelho Vivo, na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos, na tua empresa, lá no teu trabalho. Vai fluir uma nova dimensão profética, você vai ver com os olhos do eterno, amém? 1 Coríntios, eu ia profetizar essa palavra, mas eu quero que você veja ela. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Coloca aí na tela. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz com o propósito de glorificar a Deus, ganha a ótica da eternidade. Lá no teu trabalho, lá na tua atividade doméstica, amém? O que tu faz na tua casa? Estou fazendo para ti, Jesus. Estou te adorando.
estou te servindo, amém? Então, agora eu vou para uma parte mais... já foi o horário, meu Deus. Um alarme para a igreja. Esse tópico aqui. A baixa moralidade prevalente hoje em dia, junto com as tentativas de diversos... Irmãos, hoje, eu estou para criar aí uma escola bíblica online, e eu fui rapidinho ver os produtos digitais de ensinos sobre espiritualidade. Queridos, o que tem de ensino de demônio? Hoje um cara que é de igreja, ele diz que ele acorda cantando o canto da pombageira. O cara que se diz crente. Tem todas as seitas aí. E tu vai numa live de oração, tu vai ver minhas pregações, 30, 20, 50 visualizações. Tu vai no esoterismo, na nova era, no espiritismo, tanto do branco, do baixo espiritismo. Tu vai ver uma live lá, não vai ver não, irmão, só ver a quantidade, é 5.000 assistindo. A imoralidade impera, o falso ensino impera, e alguém disse com razão que existem 3 pessoas no mundo. As que têm medo, é a primeira pessoa, tem medo. Todo mundo tem medo de morrer, todo mundo tem medo de viver até. Todo mundo tem medo e é dominado pelo sobrenatural. É ou não é? Quer conhecer o futuro, quer sair. Todo mundo gosta de sobrenatural, ainda mais o brasileiro, que é altamente místico. Tem outros, o segundo é aquele que não conhece a realidade suficiente para não ter medo. Tem aquelas outras pessoas que são também, eles não gostam de encarar o sobrenatural, eles preferem nem desconhecer e vivem sem medo. E existe aqueles outros, que é o terceiro, que conhece a Bíblia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, o falso ensino, ele parece verdadeiro. A doutrina de demônio, ela parece uma doutrina de Deus. E a Bíblia está descrevendo aí esse cenário. Nos últimos dias, o Espírito, aí é o Espírito Santo, afirmando expressamente. Ele não está deixando assim, ele não avisou, não foi assim, ei, só para ti, não vou falar para ninguém. Nos últimos dias vai ter gente sendo enganada, seguindo doutrina de demônio. Não, ele colocou expressamente. É para todo mundo ouvir. Nos últimos dias vai ter doutrina de demônios. Vai ter espíritos enganadores. Eles vão falar parecendo coisa de Deus, aparência de coisa do céu, mas é coisa que leva para aonde? Olha aí. Apostatarão da fé. Irmãos, para tirar o cara da fé, da igreja, do corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, estou falando de religiosidade, irmãos. Estou falando de uma vida pura com Deus, amém? De um relacionamento. Eu sou igreja sozinho. Não existe igreja sozinho. Está com conversa fiada. Será que na terra não existe condições de Deus ter um remanescente, né? De pessoas que buscam a Ele com sinceridade, com verdade, com honestidade, né? E aí, Paulo está advertindo aí, mais uma vez. E eu finalizo com isso. Sodoma, onde não havia Bíblia, escuta bem isso, onde não havia pastor, onde não havia folhetos, onde não havia reunião de oração, não tinha igreja em Sodoma, mas ela foi julgada, pereceu. Agora, como a igreja da pós-modernidade, a igreja brasileira, a igreja americana, a igreja que está morrendo na Europa, escapará da ira de Deus? Aqui nós temos milhões de Bíblias, centenas de milhares de igrejas, uma igreja em cada esquina, e um sem número de pregadores, mas ainda há pecado. Vocês estão me entendendo, irmão?
Mateus 24, 22. Se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Irmãos, há um complô do anticristo, do falso profeta, para tirar todo mundo do reino de Deus. Há um complô. Quando vier aí a grande tribulação foi abreviada, porque ia até os escolhidos, 144 mil lá. E aí, mas vamos focar aqui na nossa geração, nesse encerramento aqui. Os homens constroem os nossos templos, mas não entram neles. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Conversam sobre Cristo, mas não confiam nele para a sua salvação. Cantam nossos hinos, mas depois os esquecem. Onde vamos parar com tudo isso? Mateus ainda, capítulo 15 de Mateus, versículo 8. Coloca aí. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Diga: avivamento vem quando há coração, sentimento. Eu amo Jesus. Reaviva o meu coração, Senhor. O teu amor dentro de mim. Coloca o teu amor dentro de mim. Amém? Nós vamos para a igreja. Cara, quando está avivado, não precisa, meu irmão. Nunca ninguém me convidou, irmão, para ir para a igreja. Eu fui a pé muitas vezes, pegar ônibus, rodar essa cidade todinha atrás de um culto, de buscar a Deus. Ler Bíblia, nunca ninguém comprou uma Bíblia para mim, nunca ninguém me incentivou a ler Bíblia. Mas quando você está com o coração queimado de amor, você quer conhecer Deus. Primeiro sinal de quem está cheio do Espírito Santo é isso. Nunca ninguém me falou sobre tu tem que adorar, tu tem que ser cantor, tu tem que ser músico, não, mas desde o dia que eu me converti, eu ficava lá ouvindo aqueles hinos antigos, né? Depois veio outros hinos, mas volta a adorar a Deus, volta a passar tempo lá, bota lá, esses agora não está colando, bota os velhão lá, meu irmão, bota os hinos do primeiro amor. Agora o joelho dos hinos do primeiro amor dos velhão, volta para os modernos. Não tem isso, amém, querido? Mas se aproxima, Senhor, eu não quero só te adorar de boca, de lábio, eu quero que meu coração volte a queimar por ti. O avivamento tarda, queridos, porque a gente só está na formalidade, está faltando vida. E eu quero declarar que nós vamos entrar na vida, amém? Nosso coração vai voltar a queimar. E eu quero concluir agora, te convidando a se colocar de pé para a gente aquecer o nosso coração. Dizer: Senhor, eu sou um cara que gosta de estar no culto, que gosta de estar com os irmãos. Eu sou um cara que gosta de orar. Pastor, eu não gosto de orar não. Eu amo orar, Senhor. Na verdade, eu nem oro. Eu ando com Deus. Minha vida é uma oração. Eu ando com Ele, eu ando conversando com Ele no meu espírito. A minha vida nele é uma comunhão íntima, amém, queridos? A Bíblia eu leio, eu ouço a Bíblia, eu leio e eu medito nela. E eu rumino ela. Aleluia. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, por que eu quero, Senhor? Quero viver um avivamento pleno. Eu quero fogo, Senhor, de novo. Eu quero olhar para a pessoa e ver ela se queimar aí do teu amor. Se queimar não é com fogo da morte, não é com fogo da salvação, que vai queimar toda impureza. Eu quero olhar para a pessoa, ver pessoas chorando, Senhor, se rendendo ao teu fogo, ao teu amor, sendo tocadas, em nome de Jesus. Não uma manipulação de emoções, não uma forçação, uma construção de uma emoção gerada na alma, mas Senhor, que venha um fogo mesmo no teu espírito, que pegue a gente despercebidamente, que pegue a gente de repente mesmo, sem saber. Jesus entrou na casa e acendeu, como ali no caminho de Emaús, Jesus estava e o coração deles queimou,
Jesus vem fazer queimar o nosso coração nessa hora, Pai. Como os discípulos no caminho de Emaús. Coloque a sua vida de uma maneira simples. Coloque você como você é. Não precisa de uma performance, de um ritual. Não precisa, querido. Precisa simplesmente de uma sinceridade, uma honestidade. Dizer: Senhor, eu quero, Pai. De uma deliberada, de algo deliberado, que você, usando a tua vontade, a tua autonomia de vontade, teu livre-arbítrio, dizendo: Senhor, eu não quero viver uma religiosidade, um cristianismo só nominal, um cristianismo só evangélico, Senhor. Não, eu quero viver teu poder, Senhor, me envolvendo. Eu quero viver a tua presença, Senhor. Podem me chamar de maluco, pode me chamar de desequilibrado, pode me chamar de pirado, mas eu quero viver apaixonado por ti, Senhor. Quero viver contigo, Senhor. Andar calado, andar orando em línguas, falar contigo, Senhor, no carro, na cama, falar contigo, Senhor, em qualquer lugar, me retirar muitas vezes, Senhor, sair do ativismo e dizer: Senhor, eu vou ficar aqui contigo, eu vou ficar aqui contigo, Senhor, eu vou ficar aqui contigo, Senhor.